sexta-feira! Muito boa noite, galera! A gente começa o Gazeta Esportiva com a maior energia positiva para você e com mais um episódio da série Despedidas Corintianas. Depois de Danilo conceder a última entrevista coletiva como jogador do Timão, hoje foi a vez de Márcio Passos de Albuquerque se despedir, falar tchau. Ué, você não sabe quem é o Márcio? Claro que sabe! Emerson Sheik. Uma carreira marcada por polêmicas, atrasos, gols importantes, títulos e, acima de tudo, muita personalidade. Algumas situações que aconteceram na minha vida não descrevem exatamente quem sou e é muito difícil falar de arrependimento, né? Mas teve muitas coisas que aconteceram comigo que eu me arrependo, que não sou eu verdadeiramente. Enfim. Ponto e final, acabou. Emerson Sheik recebeu uma homenagem do elenco. Na sequência, apareceu para a esperada entrevista coletiva. Sentimento que fica é um sentimento de dever cumprido. Por todos os clubes que eu passei, eu pude honrar essas camisas, assim como foi aqui no Corinthians. Foi uma honra poder vestir essa camisa durante tanto tempo e eu pude, juntamente com outros atletas, honrar de maneira brilhante. Tô de boa, como diz os jovens, né? Agora eu sou um tiozinho. A importância no clube. Eu não consigo deixar de dividir os méritos, né? Então, todas essas conquistas, todos esses jogos, todos esses gols, teve a participação de mais de 70 funcionários, né, do Corinthians. Então, eu me sinto um cara muito privilegiado de ter jogado aqui, de ter feito bastante gols importantes e ter conquistado títulos. Será lembrado para sempre como o herói da Libertadores? Eu acho que sim. Porém, eu vou continuar dividindo os méritos. Muita gente envolvida, muitos profissionais que abriram mão de estar com o filho, de estar com a mãe, com o pai, de passar final de semana em casa, de viajar. Então, eu continuo com a ideia de dividir com todos que participaram daquela conquista linda, que foi a Libertadores 2012. Mas eu acredito que, por conta dos gols na final, eu talvez seja o cara que vai ser mais lembrado do título. Os títulos na carreira. Tudo que aconteceu na minha carreira foi Deus. E não é aquela frase só de, é Deus. Não, foi Deus verdadeiramente, sabe? Deus tem agido na minha vida desde que eu saí de casa com 13 para 14 anos, na vida da minha família também. E engraçado, né? O Emerson, que de algumas polêmicas, falar de Deus, né? Mas Deus está muito presente na minha vida, na vida da minha família. Uma frase inesquecível. Eu pensei, repensei, analisei. Na época eu entendi que o local talvez não tenha sido o local adequado. Mas a situação da CBF na época, eu não me arrependo. Da declaração que eu fiz em relação à CBF na época, eu não me arrependo. Você é uma vergonha! 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 O recado para Tite. Ele foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida inteira, como pessoa, como ser humano. A minha história mudou muito aqui dentro do Corinthians, a partir do momento que ele, não sei como, mas começou a me dar conselhos, bons conselhos, e eu me tornei um filho melhor, me tornei um pai melhor, me tornei um irmão melhor. E
o Tite certamente dentro do futebol foi a pessoa mais completa que eu conheci. Emerson é assim, humano, polêmico, controverso, espontâneo. Um personagem marcante, daqueles que vai fazer muita falta ao futebol. Bom, e a gente viu aí na reportagem do nosso querido Adriano Dolfi que a carreira do Emerson Sheik é recheada de muitas conquistas. Além dos troféus que levantou na época de Catar e Japão, o atacante também brilhou intensamente aqui no Brasil. O Sheik ganhou 4 vezes o Campeonato Brasileiro e é detentor de um recorde incrível. É o único atleta da história a ganhar a competição 3 vezes seguidas e por 3 times diferentes: Flamengo, Fluminense e Corinthians, ou seja, ele é pé quente. O jogador ainda conquistou o Campeonato Carioca pelo rubro-negro e 2 paulistas pelo Timão. Também no Corinthians, Emerson Sheik foi decisivo no título da Libertadores de 2012, com 2 gols na finalíssima diante do Boca. E ainda levantou as taças do Mundial de Clubes da FIFA e da Recopa Sul-Americana. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Pela experiência, vocês acham que o Sheik vai fazer falta no Timão em 2019? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesse momento não, né? Ele chega no final de um ciclo de Corinthians. Não vai fazer falta para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians acaba podendo pegar esse salário do Sheik, do Danilo e investir na contratação do próprio Carille ou de outros jogadores que estão chegando por aí, não é? Então, isso colocado, os próprios números da carreira do Sheik falam por ele, né? Então, é um momento de muita importância para o atleta, um atleta que marcou por onde passou, um atleta que representou muito e que tem uma história num dos principais clubes do país, que é o Corinthians. A campanha dele, juntamente com o Corinthians na Copa Libertadores da América, que era o título tão cobiçado pela torcida corintiana, foi inquestionável. Ele foi peça fundamental. E aí muita gente pode estar dizendo, né, falar, não, esse discurso de que muita gente participou, está fazendo média. Não, o Emerson é um cara assim, realmente. Ele é um cara muito do bem, ele é meio folclórico, você que está em casa o conhece através das entrevistas, nós um pouco mais ali no dia a dia, mas no contato com as pessoas que conhecem o Emerson, ele é um cara muito do bem. Isso acumulado ao bom jogador que foi e tudo merecido a ele agora que siga a vida dele curtindo aí, porque entrou para a história, né, Flávio? 2 gols da Libertadores com a camisa do Corinthians, um título tão sonhado, não tem como se esquecer do Emerson. Sempre vamos falar dele, né? Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Garrafa. Boa noite. Amigos do Gazeta Esportiva, sim, tem uma história bem legal. O Emerson Sheik, neste ano ele foi muito pouco usado, né? E eu até vi alguma coisa, quando ele fez uma conta do número de minutos que ele foi utilizado. E aí ficou um custo-benefício muito alto, né? Então não deu para continuar e também não havia uma promessa formal de continuaria, dependeria do aproveitamento. Como foi um ano ruim do Corinthians, em geral, né? Então essas coisas pesam. Se o Corinthians tivesse vencido um campeonato, talvez o poder de barganha, vamos dizer assim, fosse maior, né? Mas como não venceu, como teve um ano muito ruim, acaba sobrando um pouquinho para todo mundo. O Danilo sai, o Sheik sai e realmente o Corinthians vai ter esses 2 jogadores sempre na história. Sem dúvida o Sheik passa para a história do futebol por tudo que foi colocado, pelos times que ele jogou e mais principalmente no Corinthians, com o jogador marcado pelo Corinthians. É verdade. Bom, e pensando aí nos grandes jogadores que passaram pelo Timão nos últimos anos, a gente lança a nossa enquete do dia. Qual é o maior jogador do Corinthians no século XXI? Cássio, Danilo ou Sheik? Polêmica essa aí, hein? Entre seu voto, entre no site, deixe seu voto lá, gazetesportiva.com, e você também pode participar pelo programa, mandando os comentários nas redes sociais usando a hashtag Gazeta Esportiva. E aí, Garrafa? O Sheik? Danilo, ótimo. Sheik, maravilhoso. É o Cássio. E Cássio, craque. Beleza, e aí? Foi no Cássio? Cássio. Nossa. Duro, hein? Eu não sou muito de ficar enrolando, não. Século XXI, acho que eu vou né? no Danilo. Ou seja, aqui não tem Marcelinho Carioca, porque foi século XX, é século XXI. Eu vou no Danilo. Danilo? Danilo. Bom, aí não sei, gente, estou muito em dúvida, eu vou no Cássio. Qualquer resultado que apareça no final do programa, Michele, não vai ser surpresa, não. Tá tudo bem, claro, né? claro.